Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem está chegando agora, para quem vai ver depois, para quem já assistiu e está vendo de novo. Vamos trabalhar rapidinho aqui, então, fim da Idade Média, fim do mundo feudo-vassálico, né? Fim do período feudal que a gente tem dentro de sala, né? Em características gerais, o final da Idade Média, entre o século XI e o século XV, vai ser o período que marca a decadência do feudalismo, do modo de produção feudal propriamente dito, marca a decadência, não quer dizer que o feudalismo vai desaparecer um golpe de mágica no século XV, né? Mas do século XI em diante, toda aquela estrutura feudal que a gente aprendeu, que a gente estudou, ela começa a se romper, né? E vai dar lugar, ao invés de um modo de produção feudal, vai dar lugar a um modo de produção capitalista, onde vai prevalecer a economia de mercado, de oferta e procura, busca incessante pelo lucro, propriedade privada, início das atividades comerciais, mercantilismo, etc, etc, etc. E tal. E algumas transformações básicas que a gente vai conseguir encontrar dentro desse período, elas vão estar descritas aqui como aquela autossuficiência que predominou durante todo o mundo feudal, ela vai dar lugar para uma economia de mercado. Então, aquela estrutura autossuficiente, ela dá lugar para uma economia de mercado, tá ok? Se você tinha, durante o mundo feudal, apenas 3 grupos, o clero, nobreza e o servo, agora você vai ver surgir um novo grupo, uma nova estrutura social, que vai ser a burguesia, tá? E você vai ver, ao final, principalmente do século XIV para o século XV, o início da formação das monarquias nacionais, dos estados nacionais modernos que a gente conhece hoje em dia, né, que são os países que a gente conhece hoje em dia dentro do continente europeu. Bom, todas essas mudanças, elas obviamente vão ter um início, obviamente elas vão ter um momento inicial. E uma das coisas que contribuem para que essas mudanças se iniciem vai ser o aumento populacional, o crescimento populacional. Esse crescimento populacional ele vai ser causado, entre outros fatores, muito pelo fim das invasões bárbaras, todas aquelas invasões que ocorriam na Europa, que geravam guerras constantes a partir do século XI, elas começam a diminuir, menos guerras, menos mortes, expectativa de vida mais longa. Com uma expectativa de vida mais longa, você vai ter um aumento da população. Esse aumento da população vai automaticamente gerar uma necessidade de aumentar a produção, você passa então a ter um maior consumo, uma população que produz mais e que busca consumir mais, e aí você começa inclusive a gerar um certo excedente de produção, que vai ser utilizado depois para comercializar, etc, etc e tal. E esse aumento populacional traz algumas consequências que vão impactar diretamente na estrutura feudal, que vai ser, por exemplo, o excedente populacional dentro dos feudos, um excedente populacional dentro dos feudos, que faz com que muitos senhores feudais, que antes obrigavam seus servos a ficarem dentro dos feudos, eles vão fazer muitos senhores feudais expulsarem esses servos de dentro dos feudos, mandarem literalmente esses servos embora dos seus feudos. E aí esses servos, não podendo mais ficar dentro dos feudos, eles vão buscar outros lugares para viver, né? Então eles vão retomar, por exemplo, a ocupação das cidades. E aí você volta a ter um crescimento urbano, né? Com o crescimento urbano, você volta a ter o aumento do comércio dentro das cidades, você volta a ter o aumento comercial, o crescimento da atividade comercial, e com o crescimento populacional, com o crescimento urbano, com o crescimento do comércio, vem um outro ponto, que vai ser o aumento da criminalidade. Muitos indivíduos sem casa para morar, sem emprego para trabalhar, sem como conseguir seus alimentos, eles passam a viver literalmente na marginalidade, né? Passam a viver na beirada das estradas pedindo esmola, passam a viver à beira das estradas atacando, roubando, sequestrando,
passam a viver dentro das cidades da bandidagem, da mendicância, né, mendigando, o que vai causar uma série de conflitos sociais dentro do continente europeu. Esse aumento populacional traz coisas positivas para o fim do feudalismo, mas traz também essas consequências negativas. Outro fator que contribui para esse aumento populacional vai ser o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas. Isso mesmo. O homem ele começa a inovar e a descobrir novas formas de produzir alimento, novas técnicas de produção, né? O que vai automaticamente aumentar a produtividade para abastecer uma população que agora cresce e precisa de alimentos. Você vai ter o moinho hidráulico, você vai ter o arado de ferro, a charrua, né, para arar, para gradear a terra. Você vai descobrir técnicas de rotação de cultura, né, rotação de plantio, e etc, etc, etc. E tal. Ainda dentro desse aspecto de crescimento populacional, o aumento dessa população vai levar automaticamente o homem europeu a buscar mais terras para o cultivo, a buscar novas terras, né? A buscar outros locais para cultivar. Então, você aumenta o desmatamento, você aumenta a destruição das florestas, você aumenta os campos cultiváveis dentro do continente europeu. E aqui a gente consegue perceber como esse crescimento ele foi acelerando ao longo dos séculos. Estima-se que por volta de meados do século XI, você tinha 45 milhões de habitantes, né, dentro da Europa. 250 anos depois, esse número ele quase dobra, você chega a 75 milhões de habitantes dentro do continente europeu, né? É um aumento significativo em 300 anos. Bom, essa população ela cresce, essa população ela aumenta, ela precisa de comida, ela precisa de emprego, ela vai ocupar novas terras, ela vai aumentar a atividade comercial, mas a gente viu também que ela traz problemas sérios, como, por exemplo, a questão da criminalidade. Não apenas entre os pobres, mas também entre a nobreza e o clero, porque você também tem um aumento do número de nobres, você também tem um aumento do número de membros do clero. E aí, para solucionar o problema da criminalidade que assola o pobre, falta de terra para mais nobres que agora existem dentro da Europa, falta de terra para mais membros do alto clero que agora existem na Europa. Entre o século XI e o século XIII, a solução que eles vão encontrar para esses problemas vai ser um movimento conhecido como movimento cruzadista. Foi um movimento religioso e militar, aonde, liderados pelo Vaticano, os católicos, os cristãos, eles vão tentar recuperar a Terra Santa, principalmente Jerusalém, das mãos dos muçulmanos, dos árabes. Então, você tem início a um processo onde a igreja vai tentar capitanear, vai tentar buscar apoio, soldados, recursos para recuperar a Terra Santa, expulsar os árabes da Terra Santa e retomar o controle dessa Terra Santa, que até então havia ficado durante séculos sob a dominação dos sarracenos. E aí, qual é o grande lance disso? Num primeiro momento, parece uma jogada meramente religiosa. Vamos recuperar a Terra Santa por uma questão de religião. Terra Santa, Jerusalém, de Cristo, nascimento de Cristo, morte de Cristo, né? Toda a história da cristandade está ali nela. No primeiro momento, você tem uma visão que é meramente religiosa. Só que ela vai muito além disso. Ela vai muito além disso. Ela não é uma visão meramente religiosa. Ela também tem aspectos políticos, aspectos econômicos. Por exemplo, você ocupando e reconquistando a Terra Santa, você vai poder acomodar esse excedente populacional, esses pobres que não têm terra para trabalhar, esses nobres que não têm terra para governar, o clero que não tem terra para administrar, para continuar forte, poderoso. Então, você vai ter o apoio do pobre, porque com o pobre a igreja vai dizer o seguinte:
morrer lutando pela libertação da Terra Santa é garantia do céu. O camponês, o pobre que morre na Terra Santa, tem lugar garantido do céu. Então, você pobre, junte-se às cruzadas, morra pela igreja e garante seu lugar no céu. Para o nobre, vai ser a chance de conseguir terras e ampliar os seus domínios, ampliar a sua riqueza. Para muitos nobres e para muitos plebeus também, para muitos servos também, vai ser uma oportunidade de aventura e até mesmo de enriquecimento. Mesmo aquele camponês pobre tinha a possibilidade, às vezes, de, através da pilhagem, dos saques, enriquecer e melhorar de vida. Então, eram oportunidades de aventura, de enriquecimento, né? A dissolução dos pecados. E é óbvio, você vai ter aí uma classe, que vai ser a classe da burguesia mercantil, que está começando a surgir, que está começando a nascer no continente europeu, principalmente os comerciantes italianos, e destaca-se aí duas cidades extremamente importantes, Gênova e Veneza. Esses comerciantes, eles veem na Terra Santa um interesse meramente comercial. Retomar, conquistar, controlar as rotas de comércio. Retomar, conquistar e controlar o comércio no mar Mediterrâneo, principalmente as cidades italianas e principalmente em Gênova e Veneza. Tá? Então, vejam, as cruzadas não têm um objetivo simplesmente religioso, elas também têm um objetivo econômico, elas têm um objetivo político, elas têm um objetivo social, porque você vai levar pessoas para lá, tirar problemas de dentro da Europa, levar para o Oriente, pessoas vão morrer, você vai ter uma redução da população, você vai reconquistar novas terras, os nobres vão ter novas terras, então, em vez de lutarem, esses nobres, em vez de ficarem lutando entre eles na Europa, eles passam a lutar contra o árabe, o muçulmano, lá no Oriente, tentando tomar as terras deles. Então, isso é muito positivo também nesse aspecto. Os comerciantes italianos vão assumir o controle das rotas de comércio do Mediterrâneo e vão passar a ter o contato direto com as especiarias que vêm do Oriente, que vêm da Índia, que vêm da África, que vêm da China, para pegar essas especiarias diretamente lá no ponto final e comercializarem com o continente europeu. Então, as cruzadas, elas vêm para atender a todos esses interesses. No total, a gente teve, oficialmente, 8 cruzadas, né, oficiais, e 2 cruzadas extraoficiais, que não tinham o apoio explícito da igreja. Das 8 cruzadas, apenas a primeira e a terceira conseguiram reconquistar Jerusalém. A primeira reconquistou, perdeu para os árabes, a segunda tentou reconquistar, não conseguiu, a terceira tentou reconquistar, expulsou os árabes, assumiu o controle de Jerusalém, mas depois os árabes vêm, reconquistam Jerusalém, aí a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, a nona e a 10ª nunca mais conseguiram conquistar Jerusalém, e Jerusalém permaneceu sob controle do mundo árabe e muçulmano durante todos os séculos seguintes. Militarmente falando, então, esse movimento cruzadista ele acabou sendo um fracasso. Só que econômica, política e socialmente, ele foi muito positivo para a Europa, né? Porque ele alivia muitas das tensões sociais no continente europeu. E economicamente falando, então, nem se fala, né? Porque o sucesso comercial foi estrondoso, o sucesso comercial foi absoluto, porque você vai ter agora esse mundo europeu assumindo o controle das rotas de comércio dentro do mar Mediterrâneo e criando rotas de comércio, né, dentro desse mar Mediterrâneo que vão atender todo o continente europeu. Aqui vocês têm uma ideia, olhando no mapa, aqui vocês têm uma ideia das áreas, vocês têm uma ideia das áreas que eram o mundo árabe, né, o mundo árabe, antes desses movimentos cruzadistas e tudo mais, né? O mundo árabe que depois ele vai se expandir em alguns pontos,
ele se expande em alguns pontos, só que depois ele sofre retração em outros, igual a gente pode ver aqui, né? Aqui é o Império Bizantino, isso aqui é o Império Bizantino, ele ainda não era controlado pelos árabes, e aqui vocês vão poder perceber que o mundo árabe depois ele vai expandir, até que ele vai conquistar o Império Bizantino todo aqui, tá? Só que na Espanha, os árabes, por exemplo, ó, na Espanha, os árabes perderam território ao longo dos séculos seguintes. E aqui eu quero deixar muito claro para vocês uma questão. A gente tinha rotas de comércio marítimas, que pegavam o Mediterrâneo, saíam do Mediterrâneo, pegavam o Pacífico, e iam até o Mar do Norte. Essas eram as rotas de comércio marítimas. E você tinha também rotas de comércio terrestre, que saíam principalmente da Itália, da Península Itálica, e cortavam todo o continente europeu. Uma das principais rotas de comércio terrestre que a gente tem aqui é a rota de Champagne, que vai ser falada mais adiante. Tá? Mas você tinha rota de comércio para todo lado aqui, por terra, pegando especiarias do mundo africano, do mundo asiático e levando para dentro do continente europeu. Tá legal? E com isso, obviamente, como eu disse, a gente vai ter o que convencionou se chamar de renascimento comercial, principalmente a partir das cidades italianas. Você passa a ter essas rotas de comércio ligando todo o continente europeu. Eu mostro aqui para vocês as rotas de comércio que eu acabei de explicar lá no mapinha, né? Eu mostro as rotas de comércio que eu acabei de explicar para vocês lá no mapinha. A rota de Champagne era a principal rota terrestre, ela ligava todo o território da França, da Itália até a Flanders, na Bélgica. Com o renascimento comercial, você vai ter a retomada de uma economia monetarizada, coisa que não existia no mundo feudal, né? Você vai ver o surgimento das atividades bancárias, atividades de crédito e atividades bancárias, né? Os bancos mesmo, você passa a ter as casas de crédito espalhadas pela Europa, né? E você passa a ter ligas comerciais, associações comerciais. Como, por exemplo, existia no norte as chamadas Hansas, que eram associações comerciais ali no mundo alemão, no mundo germânico, né? Então, você tinha as Hansas, associações para fazer atividades comerciais. No norte, você viu o nascimento, por exemplo, da chamada Liga Hanseática, que fazia comércio com todo o mar do norte. Eram associações de comerciantes mesmo, que faziam comércio em grande escala. Só podia comercializar quem era um associado dessas ligas, dessas Hansas. Tá? Na Itália, em vez de Hansas, existiam as guildas. Em vez das Hansas, na Itália, existiam as guildas, que nada mais eram do que também associações de comerciantes para fazer comércio com as especiarias que saíam do Mediterrâneo e que eram comercializadas por todo o continente europeu. Tá ok? Então, é muito interessante a gente saber essas questões, é importante a gente saber essas questões desse renascimento comercial. E é óbvio, junto do renascimento comercial, a gente vai ter automaticamente o renascimento das cidades, né? Porque todas essas rotas comerciais que a gente está vendo aqui, todas essas rotas comerciais, elas vão ter ligação com algum centro urbano, com algum centro urbano. Então, você tem o renascimento também das cidades, né? Você vai ter também o renascimento das cidades. Cidades essas que geralmente eram muradas, elas eram cercadas, igual a gente está vendo aqui, ó. Igual a gente está vendo aqui. Elas eram muradas para sua proteção, né? E esses muros, eles eram conhecidos como burgos. A muralha era conhecida como burgo. Dentro das cidades, a principal atividade que se desenvolvia era o comércio. Então, quem morava dentro da cidade era protegido pelo burgo. E quem vivia ali dentro daquele burgo era o burguês. E a principal atividade desse burguês era a atividade comercial. Pimba! Nascia, então, o termo burguesia, que a gente conhece. Essa burguesia, no seu início,
ela era formada por comerciantes que compravam e vendiam, mas também a burguesia era formada por quem produzia os artefatos, que eram os artesãos. Então, o artesão, no início, ele também fazia parte da burguesia. Então, você tinha uma burguesia artesã e uma burguesia comercial. Tá? Você tinha burguesias artesã e a burguesia comercial. E essas cidades, elas, obviamente, elas vão nascer dentro de feudos. Elas nasciam dentro dos feudos. E como elas nasciam dentro dos feudos, essas cidades, elas tinham que obedecer ao seu senhor feudal. Só que a partir do século XI, século XIII, a gente começa a ver logo o início de um movimento comunal de libertação. As cidades queriam ter autonomia, elas não queriam ser controladas e obedecer ao senhor feudal. Então, elas começam a buscar essa autonomia, essa liberdade da autoridade dos senhores feudais. E para que essas cidades conseguissem isso, elas recebiam a chamada Carta de Franquia. Essa Carta de Franquia era o documento que dava autonomia para as cidades viverem, comercializarem, se organizarem, sem ter que obedecer a um senhor feudal. Só que essa Carta de Franquia não era entregue de qualquer jeito. Uma cidade ela podia pagar o senhor feudal pela sua autonomia. Então, ela comprava a carta de franquia, ou ela simplesmente entrava em guerra contra o próprio senhor feudal. Esses comerciantes, eles pagavam mercenários que lutavam por eles, e através das guerras, o senhor feudal perdia o controle da cidade dentro do seu feudo. Aqui eu trago para vocês a definição das guildas, que eu já expliquei anteriormente. Além das ranças, além das guildas, existiam também as chamadas corporações de ofício, que eram as associações dos artesãos. Para mais ou menos você imaginar o seguinte: dentro de uma cidade só podia praticar a arte do artesanato, só podia fabricar alguma coisa, só podia produzir alguma coisa quem fazia parte de uma corporação de ofício. Você tinha que ser aceito nela. Você tinha que ser aceito nela. E essa corporação de ofício, essa associação dos artesãos, ela controlava, por exemplo, a concorrência, ela regulamentava os preços, ela regulamentava as normas de produção, o controle de qualidade, ela dava assistência aos seus membros. Então, não bastava você chegar numa cidade e falar assim: eu vou produzir tecido, eu vou fabricar tecido de lã. Não, você tem que ser aceito pela corporação de ofício. Você tem que fazer parte dela, senão você não podia trabalhar, você não podia funcionar ali dentro. Né? Você vai ver, então, o surgimento de uma série de estruturas, de organizações dentro dessas cidades que não existiam no mundo feudal. Quer ver uma ótima, muito interessante? O trabalho assalariado. Você começa a ver o surgimento do trabalho assalariado dentro dessas cidades ao fim da Idade Média, ao fim do período feudal. Você começa a ver a formação das monarquias nacionais, o surgimento, literalmente, dos estados, dos países que a gente conhece hoje, quando os reis começam a fazer alianças com essa burguesia para ajudar essa burguesia a se desenvolver, ajudar essa burguesia a crescer. Os reis, então, eles começam em aliança com a burguesia, isso vai ser trabalhado de uma outra forma, em um outro momento, em uma outra aula. Os reis, eles começam uma aliança com essa burguesia, e aí eles começam a enfraquecer a nobreza, eles começam a enfraquecer a igreja, e em troca, o que esses reis vão receber? Vão receber o patrocínio, vão receber o dinheiro dessa burguesia. Essa burguesia, por sua vez, vai apoiar o fortalecimento desses reis, porque esses reis vão conseguir unificar impostos, vão criar moeda única, um sistema único de pesos e medidas, né? E o clero e a nobreza, por sua vez, muitas vezes aceitam a redução dos seus poderes, porque eles passam a ser sustentados pelo Estado, eles passam a ser sustentados pelos reis. E a gente costuma enumerar que o feudalismo ele acaba, ele desaparece pelo que a gente chama de tríplice tragédia conjuntural. Três fatores que unidos contribuíram efetivamente para jogar a pá de cal que faltava para acabar com o feudalismo.
O primeiro deles, a gente costuma dizer que foram as guerras, a partir do século XIV, entre o século XIV e o século XV, muitas guerras dentro da Europa, entre os nobres por disputas de poder, entre os reis por disputas de poder, disputas de terras. A mais emblemática dessas guerras, por exemplo, foi a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, onde a Inglaterra ela passa a reivindicar o trono francês, dizendo que o sucessor legítimo do trono da França era o rei da Inglaterra, por uma questão de linha de sucessão. A gente não vai ficar entrando nesses detalhes. Ela fica conhecida como Guerra dos 100 Anos, mas na realidade ela durou 116 anos. Então você tem uma série de guerras com muitas mortes e muitos conflitos dentro da Europa. Você tem a peste negra, né, que assolou o continente europeu ao longo do século XIV. A peste negra nada mais foi do que a peste bubônica. Estima-se que a peste negra ela causou a morte de 1/3 da população europeia. A população europeia no século XIV era de aproximadamente 75 milhões de habitantes. E essa população vai ser reduzida em 25 milhões de habitantes, né? O que vai causar um enfraquecimento muito grande dos nobres, porque a peste bubônica também mata membros da nobreza, também mata famílias inteiras de nobres que vão ficar sem direito às suas terras. Essas terras voltam para as mãos dos antigos reis, dos antigos suzeranos mores, né? Vai reduzir ainda mais o número de indivíduos, a mão de obra, vai reduzir a mão de obra para trabalhar e produzir alimento. Os que ficam são assolados pela doença, são assolados pela guerra, o que causa a redução da produção de alimentos, o que causa uma redução significativa na produção do alimento, porque você vai ter um enfraquecimento da mão de obra de trabalhadores. Reduzindo a produção de alimento, você tem a falta de acesso a esses alimentos, o aumento do preço desses alimentos. Com o aumento do preço dos alimentos e a falta do alimento no mercado, isso gera fome, e aí a fome leva ao terceiro fator, que a fome também vai gerar mais mortes, vai gerar conflitos, vai gerar revoltas que literalmente passam a não mais aceitar a estrutura feudal, que passam a não mais aceitar aquela dominação absurda dos senhores feudais sobre os seus vassalos, o suzerano sobre o vassalo, o senhor feudal sobre o servo, a igreja sobre o servo, o mês, etc. E tal. Então, a decadência do mundo feudal ela vai ser acelerada por essa tríplice tragédia conjuntural. Esse mundo feudal, óbvio, ele desaparece em termos políticos, em termos de estrutura, superestrutura, mas ele vai deixar algumas heranças que vão ser usadas depois, principalmente a questão da cultura medieval, uma cultura que era baseada na simplicidade, na rusticidade, onde a igreja tinha controle de tudo, né? Onde predominava a ideia do teocentrismo, isso vai ser questionado a partir do século XV, né? Você vai ver nessa Idade Média o surgimento de universidades, num primeiro momento controladas pela igreja, posteriormente essas universidades elas vão sair do controle da igreja, vão cair nas mãos da cultura laica, sem dominação religiosa em si. A Idade Média ela aguarda para a gente as filosofias medievais, como Santo Agostinho, que desenvolveu a filosofia escolástica, filosofia patrística, né, que era baseada na filosofia clássica da Roma e da Grécia Antiga, fundida com o cristianismo, onde eles alegavam que a natureza humana era corrompida pelos pecados do mundo, etc. E tal. E para eles, o homem tinha sempre que ter fé em Deus, porque ter fé em Deus era sinônimo de salvação, né? Então, a sua única forma de salvação é ter fé em Deus. É a vontade de Deus, aceite a vontade de Deus, e a sua salvação vai estar sempre garantida. Isso é um pouco do que a gente precisa saber, isso é um pouco do que a gente precisa falar dentro dessas questões da cultura medieval. Se você tinha filosofia
patrística, você também vai ter a filosofia escolástica de São Tomás de Aquino. Vocês estudam mais a fundo em filosofia, né? Então, São Tomás de Aquino ele vai pegar a filosofia patrística, ele vai reformular essa filosofia patrística para um mundo europeu em mudança, em transformação no final da Idade Média. Ele vai buscar uma harmonia entre aquela coisa que tudo era fé, 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 fé. Ele vai buscar uma harmonia entre fé e razão, ao ponto de dizer o seguinte: devemos buscar explicações para o mundo sempre através da razão. Porém, essa razão ela deve ir até o limite da fé, valorizando o esforço humano, né? Defendendo o livre-arbítrio, o clero como sendo o orador moral, o orador espiritual do homem, mas dando ao homem a liberdade de escolha dentro, interessante, porque é uma liberdade de escolha dentro das concepções da igreja. Ok? E essa filosofia escolástica de São Tomás de Aquino, ela traz também meio que uma coisa que vai incomodar essa nascente burguesia, porque ela vai começar a defender o medo do fortalecimento, do enriquecimento, dentro dos princípios do catolicismo, do cristianismo. Para os outros, ela vai começar a defender a ideia do preço justo. O que era o preço justo? Eles passam a defender que um produto ele tem que ser vendido por um preço acessível, por um preço justo para os indivíduos. E tudo que for além disso é pecado. Emprestar dinheiro a juros, a usura, é pecado. O enriquecimento acelerado, não respeitando os limites da fé, é pecado. Então, são algumas questões que vocês tendem a se aprofundar muito mais nisso daí, dentro das aulas de filosofia. E uma outra herança ainda dessa Idade Média vai ser a questão da arquitetura, que vocês estudam mais aprofundado em arte, história, não fica se aprofundando tanto nesses pontos, né? Mas uma herança significativa da Idade Média dentro dessa questão da arquitetura vai ser a arquitetura românica, que eram construções maciças, pesadas, de linhas muito simples, sempre baseadas na horizontalidade, pensando nas fortificações militares, sabe? Com poucas janelas, tudo para muita proteção, tudo para tentar impedir invasões, etc, etc. E já no final da Idade Média, a gente vê o surgimento de uma arquitetura mais do estilo gótico. Ela muda um pouco, se vocês observarem, o estilo românico, lembrando um forte militar, e o estilo gótico, com torres que tentam chegar até os céus, que tentam chegar até o paraíso, né? Sempre muito imponentes, muito bonitas, com seus vitrais muito bonitos, sempre com muita luminosidade, com grandes janelas, né? Se na românica você tem a horizontalidade, na gótica você tem a verticalidade. Vocês conseguem perceber isso perfeitamente, observando as imagens do período, observando tudo que a gente tem para trabalhar. Bom, era basicamente isso. Qualquer dúvida, deixem aí no chat, tá? Estou à disposição, é só me perguntar, é só falar. Basicamente o conteúdo final do primeiro ano, a gente vai estar encerrando o conteúdo do primeiro ano com essa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, tanto pelo Moodle, tanto pelo Zap, aqui pelo YouTube, ou dentro de sala de aula, nos momentos que a gente ainda tiver esse ano, ou nos 15 dias do ano. Valeu? Fiquem com Deus aí. Um grande abraço.